novelas. Inscreva-se no canal. Topíssima, capítulo 144. Thaís convence Jade a deixar André. Pedro descobre que Taylor morreu. André descobre que Thaís está levando Jade para o aeroporto. Graça é abordada pelos jornalistas. André consegue alcançar o carro de Jade, mas a menina diz que quer ir para a Europa com a mãe. Mão de Vaca diz que quer ver Pedro na delegacia. O mendigo fica feliz ao poder comer na República. Sofia se lembra da noite em que foi drogada. Lima vai até a delegacia. A Angélica tenta tirar a ideia da cabeça de Sofia, mas não consegue. A milionária pede para a secretária ligar para Lima na sua frente. Sem alternativa, Angélica liga para ele e Sofia acaba descobrindo que eles a drogaram juntos a mando de Paulo Roberto. Angélica foge. Pedro é conduzido para a delegacia. O mendigo escuta os estudantes desconfiando dele e se sente ofendido. Ele deixa a República. Fernando se lembra de Jandira. Lima toma coragem e entra na delegacia. Pedro é recebido por Edevaldo. Graça lamenta a partida de Jade. Bruno e Paulo Roberto se surpreendem ao verem Pedro chegando na cela. Lima confessa ter drogado Sofia a mando de Paulo Roberto. Com a prisão de Pedro, Edson é perseguido pelos bandidos na prisão. Ele tenta pedir ajuda a Vitor, mas é contínuo sendo ameaçado. Topíssima, capítulo 145. Vitor tenta salvar a vida de Edson e oferece dinheiro aos outros bandidos. Bruno ri de Paulo Roberto e Pedro na prisão. Os bandidos não aceitam a proposta de Vitor e espancam Edson. Graça avisa André sobre a confissão de Lima. Edson morre nos braços de Vitor. André se recusa a falar com Fernando. Madalena intervém e se desculpa com a menina. Ela diz que Fernando a ama. André termina de ouvir Lima e o conduz até a prisão. Sofia diz que caiu em uma grande cilada. André lamenta a partida de Jade para a Europa. Bruno presencia a conversa entre Lima, Pedro e Paulo Roberto na cela. Mão de Vaca e Dagoberto pedem para verem Pedro. Os estudantes descobrem que Edson foi assassinado na prisão. Pedro ofende Dagoberto e Mão de Vaca e pede para ser levado de volta à cela. Antônio visita Sofia. Beatriz diz não estar triste com a prisão de Paulo Roberto. Os estudantes dizem que precisam encontrar o mendigo. Dagoberto decide dizer a verdade para o sobrinho Mão de Vaca. Ele avisa que é o verdadeiro pai de Andréa. Sofia namora Antônio. Dagoberto se explica para Mão de Vaca e se lembra do passado. Ele recorda que quando atropelou e matou um homem enquanto dirigia bêbado por influência de Lara. Beca surpreende a todos e comemora a morte de seu personagem na novela. Ela se declara para Zumbi e eles se beijam. Sem companheira, sem noção, se entristece. Rafael pede a mão de Gabriela para Antônio. Andréa diz que é preciso encontrar o mendigo. Sofia recebe uma ligação do advogado informando que os depoimentos sobre a morte de Lara começaram a ser tomados. O recepcionista do hotel é ouvido por André. Angélica também presta depoimento. O garçom do hotel também é ouvido. Depois de colher todos os depoimentos, André diz que Mão de Vaca, Angélica, Bruno, André e Dagoberto são suspeitos pela morte de Lara. Graça também inclui o motorista Walter como um suspeito. Dagoberto decide contar a verdade para Andréa, que não reage bem. Inês aconselha e acalma a irmã de Sofia. André diz sentir falta de Jade, mas ressalta que quer o melhor para ela. Sem noção, conhece Esmeralda e eles começam a se dar bem. André se entende com Dagoberto. Algum tempo se passa. A obra do restaurante segue firme. Dagoberto cuida de Andréa. Rafael e Gabriela fazem um trabalho na faculdade. Yasmin e Beatriz trabalham juntas. Elizabeth visita Vitor na prisão. Edevaldo e Inês assistem TV com Clementina e Canarinho. Madalena fica satisfeita com a relação entre André e Fernando. André janta com Graça. Sofia tenta observar a obra do restaurante pelo binóculo. No tribunal, o juiz dá início ao julgamento de Sofia. Topíssima, capítulo 146. O juiz inicia o julgamento de Sofia e começa a ouvir testemunhas e suspeitos. Inês fica ansiosa. Angélica depõe contra Sofia. Ela mostra a gravação de Sofia esbravejando contra Lara.
Na República, todos são surpreendidos com a chegada do mendigo. O juiz encerra os depoimentos. O mendigo conta que foi encontrado pela família e pede para comprar trombada. Sofia é considerada culpada pelo assassinato de Lara e é condenada à prisão. Antônio fica arrasado. Minha Flor pergunta se Mão de Vaca matou Lara. Mariinha diz que a justiça será feita. Mão de Vaca se diz inocente. André fala com Jade por telefone. Sofia chega ao presídio. Andréa diz que quer voltar a morar com Carlos nesse momento. Os estudantes falam sobre noivado. Clementina se preocupa com Sofia. A herdeira do grupo Alencar chora ao entrar na cela. Mariinha lamenta a tristeza do filho. Sofia se recusa a comer. Antônio pede para falar com Bruno. Pedro conversa com Paulo Roberto e diz que eles poderão fugir do presídio. Antônio pede para Bruno tentar lembrar mais detalhes sobre a noite do crime. O taxista se prepara para visitar Sofia com Carlos. Na prisão, a herdeira do grupo Alencar descobre que está grávida. Topíssima, capítulo 147. Sofia se desespera e diz que não pode ter engravidado de Lima. Antônio e Carlos seguem para o presídio. Diante de André e Edevaldo, Pedro diz que Paulo Roberto não matou Lara. Sofia pede para a diretora do presídio não dizer nada a ninguém sobre a gravidez. A carcereira a chantageia. Sofia chora desesperada. Vitor descobre que será solto e se declara para Elizabeth. André se prepara para transportar Paulo Roberto, Pedro, Lima e Bruno para o presídio. Antônio visita Sofia e estranha o comportamento dela. Paulo Roberto fica furioso ao saber que Pedro contou o que sabia em troca de redução de pena. Sofia pede para falar a sós com Carlos e conta que está grávida de Lima. Marinha, Madalena e Zeca sentem falta de Bruno. André fica satisfeito com o impasse provocado entre Paulo Roberto e Pedro. Carlos sugere que Sofia conte a verdade para Antônio, mas ela se recusa. O taxista estranha a atitude da mulher amada. Yasmin e Beatriz expulsam Angélica da universidade. A carcereira chantageia Sofia. Antônio questiona Carlos. Sofia apanha das detentas na prisão. Antônio descobre que Sofia quer terminar o namoro com ele. Inês curte a fama de herói de Edevaldo. Topíssima, capítulo 148. O restaurante de Mariinha vai retomando a rotina normal. Os estudantes organizam um casamento coletivo e convidam Dagoberto para padrinho. Paulo Roberto tenta subornar o diretor do presídio, mas é humilhado. Pedro ameaça os outros presos. Com a cabeça raspada, Paulo Roberto é levado para a cela. O reitor troca socos e ofensas com Pedro. Em outra cela, Lima lamenta diante de Bruno. Pedro e Paulo Roberto lutam até desmaiarem. Carlos recebe uma ligação e é avisado que Sofia apanhou na prisão. Antônio desabafa com Rafael. Sofia é atendida na enfermaria do presídio. Vitor sai da prisão e recebe o perdão de Fernando. Thaís abre mão da guarda de Jade e a menina volta para André. 7 meses se passam. Antônio lamenta o afastamento de Sofia. Amamentando o bebê, a herdeira do grupo Alencar avisa que é melhor contar a verdade para Antônio. Ela pede para Carlos, Clementina e André cuidarem da criança. Os estudantes se preparam para o casamento coletivo. Marinha se emociona ao ver Gabriela vestida de noiva. Bruno deixa a prisão. A perícia do celular de Sofia é concluída. André mostra o papel para Graça e Edevaldo verem quem matou Lara. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!